Juntos aqui, aleluia, glória a Deus. As crianças de 0 a 12 anos podem subir para o culto das crianças, aleluia. E você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, aleluia. Os apóstolos ainda estão viajando, eles tiraram uns dias aí de repouso, de descanso, e estarão voltando amanhã, e essa semana já estarão aqui em Barretos, aleluia. 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ler os primeiros 5 versículos, glória a Deus. Nós temos falado bastante desde o começo do ano, sobre o tema, transformados para transformar, e o Senhor me deu essa palavra essa semana. Na verdade, você vai perceber que essa mensagem combina, ela continua muito com o que falei no domingo passado. O Senhor está de fato nos transformando, o Senhor está de fato nos reposicionando, por isso é um tempo de estarmos atentos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Curva sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco nessa noite mais uma vez. Não aquilo que queremos ouvir, não aquilo que eu planejei compartilhar, mas aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que nós precisamos ouvir da tua boca. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos já ouviram ou leram a respeito dessa passagem? Muitas pessoas. E o Senhor me levou nesse texto para refletirmos um pouco a respeito de escolhas. Nós estamos desafiados a viver a transformação, a sermos transformados por Deus. Para isso, as nossas escolhas precisam ser as melhores possíveis. Não tem como crescermos em Deus com escolhas erradas, tendo uma vida ainda com escolhas que nos paralisam, com escolhas que nos mantêm cativos, com escolhas que aprisionam a nossa alma, no nosso corpo, pecados, coisas desse tipo. E nós vamos aprender um pouco com Davi, um homem bastante conhecido, uma grande referência bíblica para todos nós. O famoso rei Davi, o famoso homem segundo o coração de Deus. E nesse momento aqui, Davi já acumulava um histórico de muitas vitórias na sua vida. Davi, fosse olhar para suas conquistas, já eram muitas, gigantes derrotados, urso matado na unha, leão matado na unha, exércitos vencidos, muitos inimigos de Israel vencidos, sob o comando de Davi, sobre as mãos de Davi, sobre as espadas de Davi. E nesse momento Davi já acumulava muita riqueza, muita fama, era alguém ativo no reinado, alguém que trouxe muitos concertos no reinado. Mas o homem segundo o coração de Deus, nós olhamos, meu Deus, como que um homem segundo o coração de Deus pode fazer uma coisa dessa? Como que um homem segundo o coração de Deus
Ele pode planejar o que ele planejou, se deitar com uma mulher que não era dele e planejar a morte dessa mulher. Todos já ouviram a história. Davi planejou a morte de Urias, tentou fazer de tudo para tentar limpar a sua barra, mas ele se esqueceu que Deus estava filmando tudo. Fala para o teu irmão assim: não se esqueça que Deus está filmando tudo, meu irmão. Davi se esqueceu disso, que a câmera de Deus, Full HD, não sei mais o que, ela não é desligada nunca. E Davi então teve uma atitude horrível, fez escolhas horríveis na sua vida, escolhas terríveis que levou a cometer vários outros erros. Uma escolha errada que levou ele a ter uma sucessão de erros, que custou muito caro para Davi, que marcou terrivelmente a história de Davi. Davi experimentou o maior tempo de angústia da sua vida, por causa dessa escolha errada. O homem compositor de salmos lindos, o homem adorador extravagante, homem segundo o coração de Deus, estava então num tempo de muita sequidão, um tempo de trevas na sua vida, um tempo de distanciamento de Deus. Davi poderia ter se arrependido logo no primeiro erro. É assim ou não é? E quantos fazem como Davi? Cometeu o erro e se escondeu. Cometeu o erro e tentou esconder o seu erro com outros erros, se afundando no erro, se afundando na lama. Então, eu quero discorrer rapidamente aqui um pouco sobre os erros de Davi. Davi, nós vemos na vida dele que, assim como na sua vida, como na minha, após a queda de Adão, após o pecado de Adão e de Eva, duas naturezas, elas brigam dentro de nós. Todos nós temos a natureza de Deus, a natureza celestial. Todos temos esse clamor dentro de nós, que clama pela presença de Deus, O nosso espírito anseia, deseja adorar a Deus, mas existe dentro de nós também a natureza caída, a natureza de Adão. E Davi, nós podemos dizer que Davi, dentro dele, as duas naturezas, a natureza humana e a profética, espiritual, dentro de Davi. Mas naquele momento Davi ouviu a sua natureza humana, o Davi carnal, o Davi humano. E você vai perceber que quando o Davi humano aqui assumiu o controle da vida de Davi, grandes tragédias aconteceram na sua vida, assim como acontece quando esse humano, esse homem, o nosso lado homem, o nosso lado humano, terreno, carnal, assume o controle das nossas vidas. Nós vimos logo no início do texto que era primavera, tempo em que os reis, eles estavam na guerra, estavam em batalha, mas Davi era rei, e Davi não estava em batalha, Davi estava em casa. Então o primeiro erro de Davi aqui, a primeira escolha errada de Davi foi que em tempo de guerra, ele estava no lugar errado, ele estava fora do momento de Deus, ele estava fora do propósito de Deus. E algo para nós que nós precisamos entender: nós vivemos um momento hoje parecido com o momento de Davi, profeticamente falando. Nós vivemos um momento de guerras intensas na nossa nação. Nós vivemos um tempo de guerras intensas dentro da nossa casa, dentro da família, na vida dos jovens. Nós vemos hoje o perfil da juventude hoje que o diabo está tentando criar. Nós vemos hoje o modelo de família, o que estão tentando fazer com a família. Nós vemos hoje a política da nossa nação, um verdadeiro caos, uma verdadeira lama, um lamaçal de corrupção, de engano. Tempo de guerra, tempo de batalha. E, além de mim aqui, quantos são reis aqui? Quantos são reis aqui? Levanta sua mão comigo. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Então, em tempo de guerra, rei não pode ficar em casa. Em tempo de guerra, rei não pode ficar distraído. Em tempo de guerra, o lugar de rei é posicionado diante dos inimigos, é guerreando contra os verdadeiros inimigos. E Davi estava no lugar errado.
E automaticamente, por estar no lugar errado, fora do ambiente de batalha, Davi se tornou desatento. Davi começou a contemplar talvez as suas vitórias. Talvez Davi começou a contemplar os seus títulos. Olha, eu sou muito bom mesmo. Eu sou de fato um homem bom. Olha quantas vitórias. Olha quanta riqueza eu consegui. Olha só a foto aqui, né, do filisteu. Olha a foto de Golias aqui, decapitado pelas minhas mãos. Talvez Davi estava num tempo em que ele estava ali de repente, olhando para as suas conquistas, contemplando as suas vitórias. Talvez ele foi tomado por um sentimento de soberba, pelas suas tantas vitórias, e ele então perdeu o ambiente de Deus. Perdeu aquele lugar, sabe, de batalha. Um lugar no mundo espiritual. A nossa batalha hoje não é carnal. E Davi então saiu daquele lugar e passou a contemplar coisas terrenas. A andar no palácio, diz a Bíblia. Começou a andar no palácio, olhando a terra, talvez contemplando aquilo que o olho conseguia ver. E ele viu aquilo que lhe despertou algo na sua carnalidade. Davi, por estar fora do ambiente de Deus, ele passou a olhar a coisas que não lhe cabia olhar. Um homem na sua posição, um homem no seu nível de autoridade, não poderia cometer aquele erro. Então o primeiro erro dele foi estar num ambiente errado, na hora errada, fora do propósito de Deus. E esse erro de Davi fez com que ele tivesse mais um erro. Ele se distraiu passeando pelo palácio. Diz a Bíblia que ele estava passeando, observando tudo, as suas conquistas, observando as coisas visíveis, as coisas que o olho poderia ver. Talvez se ensoberbecendo, como eu disse. E quando ele olha, talvez distraído naquele momento, ele vê a tentação diante dos seus olhos. E você percebe que no momento de guerra, é o momento que as batalhas são mais intensas. É assim ou não é? Em momentos de guerras intensas, momento de batalha, as tentações, elas aumentam, elas vêm em níveis mais elevados. Os dardos inflamados do maligno, eles vêm sim no momento que nós estamos em batalhas intensas, com o objetivo de nos fazer distrair, com o objetivo de nos fazer sair do ambiente de batalha, do ambiente de guerra, e passarmos a olhar para a terra, a passarmos a olhar para as nossas necessidades pessoais, para os nossos desejos carnais. Foi o que aconteceu com Davi. Davi saiu do ambiente de guerra e começou a ouvir a voz da carne, seus desejos, aquilo que era mais importante para ele naquele momento. Talvez Davi saiu do trilho naquele lugar, se desviou, e tudo que ele queria era saciar o seu desejo sexual. Ao ver Betseba se banhando, tudo que Davi queria era saciar o seu desejo carnal, fora do ambiente de Deus, fora do ambiente de guerra. E talvez essa seja a condição de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas distraídas, muitas pessoas distraídas do ministério, distraída do seu chamado, distraída. E há um clamor do reino de Deus, clamando por Davi. Davi, se posicione. Há um clamor do reino de Deus, chamando por mim e para você, para que nós sejamos reposicionados. Volta para o propósito, Davi. Volta para o reinado. Interessante que o homem desatento, ele inverte as prioridades. Ele prioriza aquilo que é bom para ele. E havia uma necessidade do reino de Deus. O povo de Israel, a nação estava em guerra, mas Davi não estava em guerra. Davi estava envolvido com a sua própria necessidade, com a sua própria vontade. Estava no seu palácio, no seu mundo, saciando o seu desejo, a sua prioridade. É isso que acontece quando nós nos distraímos em tempos de guerra. É isso que acontece com cada um de nós, se nós baixarmos a guarda, se nós
sabe, nos formos tomados por esse sono, por essa letargia espiritual, como aconteceu com Davi. Alguém distraído se torna presa fácil para o inimigo, cai facilmente, erra facilmente. Por isso nós precisamos estar em guerra o tempo todo. Por isso que a palavra fala, né, que nós devemos orar, vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá. E Davi, mesmo conhecendo o coração de Deus, mesmo conhecendo a presença de Deus, ele passou por esse tempo. Ele se distraiu. Ele se distraiu do seu chamado. Ele parou de batalhar, parou de guerrear em tempos de guerra. E isso lhe custou muito caro. Existem momentos, se nós não nos atentarmos, nós paramos de confiar plenamente em Deus e passamos a confiar na nossa habilidade. Passamos a confiar na força do nosso braço. E isso não dá certo quando se trata de inimigos espirituais. E por estar fora, né, outro erro de Davi, por estar fora do propósito, ele ouviu a voz apenas da sua carne. É assim ou não é? Todo homem, toda mulher fora do trilho, ele para de ouvir Deus. Ele para de ouvir o clamor do reino. Ele para de ouvir o clamor das nações. Ele para de ouvir o clamor da nossa cidade que clama por salvação. E ele simplesmente ouve a voz da carne. Eu preciso disso. Eu preciso prosperar, eu preciso disso, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, quando na verdade o reino nos chama a ser homens, a ser discípulos de Jesus. Davi, ele saiu fora desse lugar, se preocupando apenas com a sua própria vontade. Davi, ele viveu na prática o que diz a palavra, né? O pecado, ele faz separação. Davi, após o pecado, ele ficou cego. O homem segundo o coração de Deus ficou cego, ele parou de enxergar o mundo espiritual. Ele acostumou com aquela vida do erro, passou a conviver com aquela vida de pecado, não é? Engravidou a mulher de Urias, planejou ali a morte de Urias, ouvindo a carne, querendo livrar a sua barra apenas, e esqueceu que existia um reino para ele representar, um reino para ele conduzir, um reino para ele exercer a sua liderança. Todo o trabalho de Davi era se livrar do peso da acusação de ter se deitado com a mulher de Urias. E a única coisa que mudaria a vida de Davi era o arrependimento. Nós vamos chegar nisso. Era ele se encontrar com a sua condição caída, ele se encontrar com a sua realidade da forma que Deus o via. Então, a voz da carne fez com que Davi pensasse, ele olhou, desejou e continuou ouvindo a carne, e aquilo se tornou um ato consumado. Porque em vez dele mudar o seu foco, em vez dele voltar para o seu reinado, em vez dele voltar para o seu lugar em Deus, ele foi só alimentando a sua carne. Só foi alimentando os seus desejos malignos. E o homem segundo o coração de Deus caiu. Então, um desafio para nós, observar as nossas ações. Por isso que a palavra fala que nós precisamos olhar prudentemente como nós andamos. Por quê? Porque se um homem segundo o coração de Deus saiu do trilho, nós podemos também sair. Se o homem segundo o coração de Deus, maior exemplo de adorador na Bíblia, ele teve um momento de lapso, nós sim, corremos o risco de cometer os mesmos erros. Agora, se nós escolhermos o contrário que Davi escolheu, nós não vamos cair. Se a gente fazer o caminho contrário que ele fez, nós vamos evitar essas quedas, essas tragédias que Davi experimentou na sua vida, essas angústias, esse choro, esse pranto, esses lamentos. Nós estamos batalhando para sermos transformados. E uma pergunta, não é: como nós temos conduzido a nossa casa, como nós temos conduzido o nosso casamento,
como nós temos conduzido a nossa vida espiritual, como temos conduzido o namoro, como temos conduzido a nossa vida como cidadão. Precisamos observar tudo isso. Como nós temos feito. Davi se distraiu em tempos de guerra. Davi passou a conviver com o pecado como que o pecado fosse normal. Ele continuou a exercer o seu reinado. Urias morreu, casou-se, trouxe Betseba para ser sua mulher. A criança nasceu, mas Deus não se esqueceu do que Davi fez. Fala para o teu irmão assim: Deus não se esquece. Deus só se esquece quando a gente se arrepende. Você vai ver isso já já. Deus só se esquece quando nós nos arrependemos do nosso erro, mas enquanto nós encobrirmos, nós não prosperaremos, como aconteceu com Davi. Davi literalmente viveu isso. Ele encobriu o seu erro. Na verdade, ele tentou encobrir o seu erro, e ele foi experimentando coisas horríveis na sua vida, coisas que marcaram e mancharam o seu caráter. Davi, muitos erros nasceram desses erros de Davi, até o assassinato, né? Mas como Deus é um Deus bom, como Deus é um Deus bondoso, como é um Deus perdoador, o homem segundo o coração de Deus não poderia continuar o seu ministério, não poderia continuar o seu chamado da forma que ele estava. Assim como eu e você não podemos continuar a nossa vida da forma que nós possamos estar, com erros, com pecados errados, né, distraídos. Não podemos continuar mais assim. Assim nós nos tornamos presas, assim nós comprometemos as gerações. Davi estava vivendo uma vida, ele comprometeu os seus filhos. Houve uma sentença, um juízo de Deus duro na vida de Davi, por causa das suas escolhas. Por isso que eu disse, as escolhas definem a nossa história. Escolhas definem a nossa história. Nessa noite, há um desejo do coração de Deus de nos confrontar para nos curar, para nos reposicionar, para nos colocar no lugar de novo, no lugar correto, no reino dele. Davi viveu isso na pele, Davi experimentou, Deus o confrontou através do profeta Natan. Você pode ler o capítulo 12 depois, todo. Deus veio com uma palavra de confronto para Davi. Davi fez com que não era com ele, não é? Até exercer um senso de justiça bastante duro com ele mesmo. Davi disse: olha, esse homem tem que morrer, esse homem que fez isso merece a morte. Interessante que ele mesmo deu a sua sentença, porque estava distraído também, havia se acostumado com o erro, e o erro se tornou normal para Davi, passou a fazer parte da sua vida, sem se consertar com Deus. E diante do confronto Davi teve com o profeta, ele só tinha dois caminhos: se arrepender ou dar desculpas, argumentos, não é assim? Nós temos dois caminhos: argumentos ou arrependimento. E muitas vezes nós escolhemos argumento. Saul foi confrontado por Deus, o rei que foi antes de Davi foi confrontado por Deus, por erros muito menores do que Davi, erros aparentemente muito menores, e Deus o reprovou, Deus o tirou do trono. A descendência de Saul perdeu o trono, e Deus havia dado uma promessa para Saul: se Saul fosse fiel, se Saul fosse correto, a descendência dele ia perpetuar. Mas Deus tirou Saul e colocou Davi, porque Saul era amigo dos argumentos. Saul não se arrependia, Saul justificava o seu erro, Davi não. Davi era um homem que foi talvez um dos maiores exemplos de arrependimento. Por mais que ele foi um modelo ruim, um modelo de adultério, mas era um homem com maior referência de arrependimento, que nós podemos dizer. Davi escolheu o caminho do arrependimento.
E nós vamos ver o texto aqui no capítulo 12, no versículo 13. Olha o que aconteceu com Davi, a forma que Deus falou com ele para reposicionar Davi. Capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ver mais alguns versículos aqui até o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e jejuou entrando. Espera um pouquinho só, gente, deixa eu tirar um negócio, está me atrapalhando aqui. Davi implorou ao Deus em favor da criança e jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua mulher Betseba e deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Aleluia. Olha aqui 2 histórias, nós vemos aqui a primeira história trágica que nós lemos aqui. A primeira história relatou a queda, relatou o momento onde o Davi humano assumiu o controle, ele pecou, ele caiu, ele cometeu coisas horríveis, se distraiu do chamado, mergulhou na lama, cometeu pecados horríveis. Mas chegou um momento em que Deus desperta novamente o Davi profético, o Davi espiritual, o Davi homem segundo o coração de Deus. E quando o profeta chega diante dele, a primeira coisa que Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Essa era uma das coisas que o caracterizava como homem segundo o coração de Deus. Davi viveu num tempo que a graça não era manifesta, mas Davi conhecia a graça. Davi desfrutou de atributos da graça, em um tempo em que ela ainda não havia sido revelada ao homem. O Davi então se encontrou com a sua identidade caída. Ele falou: olha, o que eu tenho feito com a minha vida? O que eu estou fazendo? Eu pequei contra o Senhor. E o profeta disse: olha, você não vai morrer, mas o menino vai morrer. Ou seja, o fruto do seu pecado vai morrer. E Davi, a postura de Davi foi
foi adorar a Deus, foi jejuar, foi ficar prostrado ao chão, sem tomar banho, sem comer, sem se pentear, sem se perfumar. Por 7 dias Davi ficou ali naquele jeito, clamando a Deus, dia e noite. Deus mudou a história de Davi ou não? O menino voltou a viver ou não? Não. O Davi, quando ele recebe o confronto de Deus, nós vemos ali então o homem Davi se reposicionando em Deus. Quando ele foi confrontado, ele entrou em arrependimento, que é a porta, é o arrependimento, é a mudança de vida. Sem arrependimento não há remissão de pecado, e Davi viveu isso. O Davi humano caído, diante de uma oportunidade de recomeço na sua vida, para viver, para ser transformado por Deus, para voltar de novo a ser quem ele era, para ocupar de novo o lugar que ele tinha em Deus, que ele havia perdido. E diz a Bíblia ali, você repara no começo, Davi se levantou do chão. Depois, quando ele ouve a notícia, o menino morreu. Ele orou por 7 dias pelo menino. O menino morreu. Tem gente que está orando pelo menino já faz décadas, já faz anos, décadas, que ora pelo menino, que chora pelo menino, que chora pelo pecado, que chora por causa de uma decepção, que chora por causa de alguém que lhe feriu há muito tempo atrás, que chora por causa de uma situação, de alguém que o abandonou, que chora há anos pela mesma coisa, e não quer enterrar o menino. Davi foi rápido em entender isso. O Davi profético assumiu o comando de novo. O Davi espiritual reposicionado de novo, linkado com Deus, linkado com o céu. Ele discerniu o momento e a oportunidade que ele estava vivendo ali. Na lei, o pecado, como o de Davi cometeu, ele era passível de morte. O adultério tinha uma sentença horrível. E Davi havia adulterado, se deitado com uma mulher que não era sua. E ele teve a misericórdia de Deus, ele não morreu por aquilo. E Davi então diz a Bíblia que ao se arrepender, quando ele soube da notícia, a primeira coisa que ele fez foi, Davi se levantou do chão. Isso fala de uma postura correta, de uma ação correta diante da tragédia. Quantas pessoas ao ouvir uma notícia ruim, ao ouvir uma notícia inesperada, perde o controle, se desvia da presença de Deus. Davi poderia, por ser um homem amigo de Deus, ele poderia, Deus, eu pedi por 7 dias, o Senhor disse que o Senhor seria comigo, o Senhor disse que o Senhor me faria crescer no meu reinado, porque o Senhor permitiu que o meu filho morreu. Não, Davi não fez isso. Davi não questionou Deus. Ele se levantou, diz a Bíblia, ele voltou uma postura do Davi profético de novo, quando ele se levanta do chão, com uma postura de líder de novo, de rei de novo. E muitas vezes a gente fica prostrado, por causa dos desapontamentos da vida, não é assim? Muitas vezes nós paralisamos o nosso ministério, paralisamos o nosso chamado, por conta de desapontamentos, por conta de tragédias, por conta de situações, de discórdias, por conta de brigas, de intrigas. E hoje nós somos chamados a nos posicionar, nós somos chamados por Deus essa noite a nos levantar e nos posicionar como um soldado de novo, como um Davi guerreiro de novo, como um Davi chefe valente de novo, a entrar de novo no mesmo lugar de guerra, de batalha, um lugar onde Davi estava no controle, porque estava no ambiente de Deus. E Davi se levantou e voltou para o ambiente de Deus, um lugar que ele começou a discernir de novo o momento que ele estava vivendo. Quantos querem discernir o momento que estamos vivendo? Precisamos nos posicionar a isso. Nós precisamos parar de contemplar a derrota e contemplar aquilo que já está feito na cruz, aquilo que Jesus já pagou por nós. É um desafio diário de todos nós.
Segunda coisa que Davi fez, que o texto diz, ele lavou-se, perfumou-se e trocou as vestes. Para nós também tem um sentido. Se lavar fala de purificar, fala de se santificar, fala trocar as vestes de lamento, as vestes de pecado, trocar as vestes sujas, as vestes de murmuração, não é? As vestes de rejeição, as vestes, sabe, do pecado propriamente dito, e colocar uma roupa limpa, uma roupa lavada, remida pelo sangue de Jesus. Profeticamente foi o que Davi fez. Ele trocou as suas vestes, ele tirou as vestes de um homem derrotado, de um homem caído, de um homem carnal, e colocou de novo a coroa na sua cabeça, o cajado na sua mão, a roupa de rei de novo. É o que nós, a postura minha e sua. Deus colocou um cajado na sua mão e na minha, uma coroa na sua cabeça, porque nós somos reis e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Davi trocou as suas vestes, ele se desligou do seu pecado, ele se desligou da roupa suja do adultério, ele se desligou daquela roupagem de acusação que o acusou durante tanto tempo, e colocou novamente, assumiu de novo a postura que ele tinha antes de cair. É isso que o perdão faz. O perdão nos coloca no mesmo lugar que nós tínhamos em Deus antes da queda. Tem muita gente que anda caído, porque se sente indigno do perdão de Deus. Cai, mergulha no erro, convive com o erro, se acostuma com o erro, porque acha que Deus não vai lhe perdoar. Querido, isso é uma voz do inferno, é uma voz do engano, porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há identidade roubada que Deus não possa restituir. Não há, sabe, homem caído que Deus não possa levantar. O que nos separa de viver isso são nossas ações. Ou nós aceitamos a identidade de Davi caído, de Davi humano, ou nós voltamos para a identidade do Davi profético, do Davi restituído, do Davi homem segundo o coração de Deus. É uma decisão, escolhas que nós fazemos no momento da queda. Quando nós desprezamos o recomeço, nós estamos declarando que a graça não é suficiente para nós. E eu quero dizer para você que a graça é mais do que suficiente para nós. Mais do que suficiente. Não importa o que você fez no seu passado. Deus perdoou assassinos, Deus perdoou ladrões, Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Olha isso, gente, isso é graça. Enquanto a gente busca perfeição, tanta perfeição nas pessoas, Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão. Hoje mesmo você vai comigo para o paraíso. O que esse ladrão fez? Se arrependeu. Se arrependeu antes da sua morte, ali no seu leito de morte. Então o que nos separa do paraíso é o arrependimento. O que nos separa do reinado é o arrependimento. E Davi experimentou isso. Davi diz a Bíblia também, que Davi entrou no santuário do Senhor e adorou. Olha só como que o Davi profético literalmente havia ressuscitado. E um momento em que é difícil adorar. Imagina você com o filho morto, com a criança morta. Davi foi para a igreja. Olha isso. Davi havia de fato sido reposicionado como homem segundo o coração de Deus. Davi com um relatório horrível. Davi parou tudo, trocou de roupa, trocou suas vestes, colocou a coroa e foi para a casa do Senhor. E diz a Bíblia que ele foi adorar ao Senhor. Aleluia. Você consegue adorar o Senhor no meio do caos? Você consegue adorar o Senhor quando o menino morreu? Quando o marido foi embora? Quando o filho está na droga? Você consegue adorar o Senhor? Essa é uma postura do Davi profético.
mesmo quando está tudo ruim à sua volta. O que nos mantém afirmados na promessa do Senhor, confirmados na promessa, é a nossa postura em Deus. Davi teve essa postura. Ele voltou a fazer aquilo que trouxe tantos livramentos para ele. Ele voltou para o seu lugar de intimidade. Eu acredito que Davi não conseguia mais orar quando ele estava em pecado. Eu acredito que Davi parou de compor salmos por alguns dias, por alguns momentos, por causa da acusação que estava sobre ele, por causa do pecado. E naquele momento exato, ele voltou de novo para a casa do Senhor, fazer aquilo que ele era especialista, que era adorar a Deus com extravagância. Davi adorou, Davi buscou, o Davi profético ressuscitado, o Davi restituído de novo, o homem segundo o coração de Deus, ativo de novo. Quantos homens e mulheres segundo o coração de Deus nós temos aqui? Aleluia, hoje é o seu dia, esse é o seu momento de você assumir esse lugar de novo. Talvez o pecado te distanciou de Deus, roubaram suas forças, você não consegue orar mais, não consegue louvar o Senhor mais, como antes. Mas hoje é dia de você trocar as suas vestes. Hoje é dia de você colocar as vestes limpas de novo. E de você adorar o Senhor como alguém liberto, como alguém curado, como alguém perdoado, como alguém restituído, como alguém reposicionado em Deus. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Essa atitude de Davi, ela constrangeu as pessoas que estavam à sua volta. Quando os conselheiros de Davi olharam Davi, trocando as suas vestes, tomando banho, adorando ao Senhor, as pessoas pensaram: olha, Davi pirou, Davi está louco, como pode, Davi, você está fora do trilho, você está meio endemoniado, seu filho morreu, seu filho está morto, e você adorando a Deus, você para de jejuar porque ele morreu. E Davi disse coisas tremendas ali naquele momento. A postura de alguém restituído, a postura de alguém reposicionado, ela constrange as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas vão olhar para você: olha, como pode esse homem, essa mulher, está passando por um período difícil na sua família, mas sempre tem uma palavra, sempre tem um abraço, sempre tem um sorriso, não reclama, não murmura, adora a Deus dia e noite. O que esse homem tem, o que essa mulher tem. Deus procura esses homens loucos, malucos. Olha para a crise que estão falando do Brasil aí, mas continuam adorando, continuam indo para a casa do Senhor e adorando ao Senhor, porque eles sabem que a qualquer momento o Senhor fará maravilhas, a qualquer momento a história vai mudar, a qualquer momento vai nascer Salomão, a qualquer momento vai vir a restituição de Deus. O menino morreu, mas Salomão nasceu, sucessor de Davi. O pecado trouxe acusação, mas o arrependimento remiu a fonte, e Davi pôde continuar o seu reinado debaixo da bênção. É claro que teve as consequências do pecado, mas Davi continuou o seu reinado, continuou conquistando, continuou reinando, da mesma forma que ele fazia, com excelência, com temor a Deus. Davi entrou no santuário do Senhor novamente, adorou ao Senhor. Ele falou: enquanto eu podia fazer alguma coisa, enquanto eu podia orar, eu orei, enquanto eu podia jejuar, eu jejuei, mas quando o menino morreu, eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu posso fazer é adorar. Tudo que eu posso fazer é adorar, porque de agora em diante eu preciso estar forte. De agora em diante, as pessoas precisam de mim. O reinado de Davi, as pessoas, o povo precisava de um rei profético de novo. E foi o que Davi fez. Davi, quando ele não tinha mais o que fazer, quando ele não tinha mais recursos, ele disse: olha, eu tentei por 7 dias, porque eu conheço Deus, eu conheço o coração de Deus, eu já experimentei coisas lindas em Deus, eu sei que Ele pode mudar de ideia. Eu vou continuar orando até o fim, eu vou orar até o fim,
um ensino para nós, orar até o fim. Orar até o fim. Mas Deus não ouviu a oração de Davi. O menino morreu e Davi adorou a Deus. Porque Davi, Deus já havia dado a palavra para ele, que o menino ia morrer. O menino vai morrer. Você não, mas o menino vai. E Davi entendeu o que Deus fez. Davi, ele entendeu que o tempo que ele estava vivendo era o tempo de enterrar o que estava morto na sua vida. E hoje, queridos, quantas pessoas vivem com o menino morto dentro de si? Quantas pessoas ainda vivem a sua história carregando um fardo pesado demais, de acusação, de culpa, de algo do passado, por causa de um erro do passado? Hoje é dia do menino morrer, de enterrar o menino. Hoje é dia de enterrar o menino, você permitir que Salomão nasça na sua vida. Permitir que as coisas mudam de rumo. Muitas pessoas convivem há anos com mágoas dentro de si, dentro do seu coração. Pessoas acorrentadas dentro de si, por causa de desapontamentos, de decepções. Hoje é dia de enterrar o menino. Hoje esse menino tem que ser enterrado. Não carregue mais um defunto dentro de você, não. Tem gente que carrega um defunto dentro de si, cheirando mal, trazendo rancor, trazendo ódio, trazendo tristeza, trazendo depressão, trazendo mágoas. Enterre esse menino em nome de Jesus. Se reposicione em Deus. É dia de cura, é dia de libertação. Faça como Davi. Davi, quando ele recebeu a notícia que o menino morreu, ele pensou: eu não posso mais me paralisar, eu não posso mais paralisar o reinado por causa dos meus erros, eu não posso mais parar o meu ministério por causa dos erros do passado, eu não posso mais comprometer uma geração por causa dos erros, por causa do meu passado. Davi olhou tudo isso, eu não posso mais continuar lamentando por aquilo que Deus decidiu que morresse. Eu não posso mais perder sono por aquilo que Deus decidiu que devia morrer. É noite de fazer morrer. Tem coisa que tem que morrer, mas tem coisa que tem que ressuscitar. A gente precisa discernir isso. Tem coisa que tem que ressuscitar, mas tem coisa que tem que enterrar. Lázaro estava morto, Jesus chamou para fora. O menino morreu, tinha que enterrar. Davi teve que enterrar. Precisamos restituir, trazer para fora de novo a chama do primeiro amor, o amor a Deus, sim, o chamado de Deus, mas enterrar as mágoas, enterrar os entulhos, enterrar tudo que faz mal, enterrar o pecado, a acusação do inferno, e mergulhar na graça de Deus, para vivermos o novo de Deus. Davi disse: eu não vou ficar mais prostrado, eu não vou mais ficar lamentando, eu não vou mais parar o propósito de Deus, por causa do meu passado. Há um futuro me esperando, há uma geração me aguardando, há uma descendência a ser gerada, que vai trazer o Messias. E Davi então se posicionou de novo. Deus nos chama a posicionar, queridos. Deus nos chama a conserto. Olha lá no versículo 13, de novo no capítulo 12. Quero encerrar com esse texto. Capítulo 12, versículo 13. Então disse Natã, disse Davi, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Até aqui. Os seus pecados foram perdoados. Um homem segundo o coração de Deus,
um homem restituído por Deus, ele entendeu isso, e na sua vida ele se levantou. O que Davi fez? Se é verdade o que Deus fez, se é verdade que Deus perdoou os meus pecados, se é verdade que Deus me deu uma nova oportunidade, então a partir de agora, eu me levanto como alguém perdoado, eu me levanto como alguém de novo, como um homem segundo o coração de Deus de novo. Essa deve ser a minha postura e a sua. Se Deus nos perdoou, então nós precisamos viver como alguém perdoado. Se Deus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, então nós precisamos viver como libertos. Se Deus já restaurou a nossa sorte, então viva como alguém restaurado. Se Deus já curou a sua doença, então viva como alguém curado. Se Deus restaurou as suas emoções, então viva como alguém curado por Deus. Tudo depende de quem nós assumimos: o Davi humano, pecador caído, ou o profético, o espiritual, restituído por Deus, o rei. A Bíblia fala que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que isso significa para você e para mim? Não há droga mais forte que o poder libertador de Deus. Não há doença emocional mais forte do que o poder libertador e curador do Senhor. Não há depressão mais forte do que o poder de cura do nosso Deus. Viva como curado, viva como liberto, enterre o que morreu na sua vida, e vai viver um futuro glorioso na presença do Senhor. Quantos estão me entendendo? Coloque-se em pé. Eu quero orar para você nessa noite. Transformados para transformar. É uma decisão viver a transformação. É uma decisão. Eu decido ser curado. Eu decido ser transformado. Eu decido ser quem Deus me chamou a ser. Isso não depende de sensação, não depende de arrepio, simplesmente de uma postura de fé, naquilo que Deus já disse a seu respeito. Eu quero dar uma oportunidade hoje, só para aquele que quer ser reposicionado em Deus hoje. Talvez você tenha levado a sua vida cristã há anos paralisado, não consegue frutificar mais. A Bíblia fala que a forma que nós glorificamos a Deus é frutificando. Nisto o Pai é glorificado, quando vocês dão frutos, muitos frutos ainda, diz a Bíblia. Tem gente que perdeu isso, porque está com o menino morto dentro de casa, está com o menino morto dentro de si, está com uma decepção dentro de si. Eu não quero mais saber de célula não, porque minha primeira célula, falaram mal de mim, puseram meu nome na boca do sapo, eu não quero mais célula. Está com o menino morto dentro de si, enterra esse menino. Tem pessoas que foram traídas, que foram sim apunhaladas pelas costas, mas Deus te chama hoje, meu irmão, minha irmã, a enterrar esse menino, a enterrar o que já morreu. Isaías 43, versículo 18 diz: esqueça o que se foi, não viva no passado, eis que faço coisa nova diante de vós, porventura não percebeis? A coisa nova não está no passado, está no futuro, está adiante. Nós não podemos mais ficar contemplando derrota, ficar lamentando por aquilo que já morreu, não. Há um reinado te aguardando e me aguardando. Há uma nação esperando o meu posicionamento e o seu. E hoje é dia de se posicionar. Existem missionários que estão magoados, desistidos, por causa de decepções com homens, com pessoas. Existem futuros pastores que desistiram de pregar o evangelho, estão acorrentados, estão com o menino morto dentro de si,
se sentindo incapazes, e Deus já te disse que você seria sim um pregador da palavra de Deus, e você não consegue acreditar mais nisso. Afinal tudo está dando errado à sua volta. Enterra o menino hoje. Eu quero chamar aqui na frente só você que quer experimentar o que Davi experimentou no seu recomeço em Deus. Só você que quer viver o que Davi viveu após a sua queda, no seu reposicionamento em Deus. Só você que quer viver um 2018 diferente, um 2018 onde o pecado não vai mais acusar você. É mais fácil abandonar o pecado do que abandonar o chamado, do que abandonar o Senhor. Decida enterrar o que já morreu na sua vida hoje, em nome de Jesus. Jesus está voltando, e a igreja que Ele vai levar não é qualquer igreja. Ele vai levar aquele que fez o que Davi fez, que trocou as vestes, que se lavou na palavra, na água, que trocou as suas vestes por vestes de louvor, que se perfumou e passou a exalar o perfume de Cristo. Aquele que decidiu de novo tomar uma posição. É sua noite hoje, meu irmão. É sua noite hoje, Davi. É sua noite hoje. Aleluia. Aleluia. Clame ao Senhor aqui no seu lugar, você que veio à frente. Talvez existam pessoas aqui ainda que querem um ano de 2018 diferente. Já teve vontade muitas vezes, mas faltou algo. Deseja entregar a sua vida para Jesus de verdade. Saia do seu lugar também, venha aqui à frente. Você que deseja, Deus, eu não quero mais viver no erro, eu não quero viver mais acorrentado no pecado, eu quero Jesus na minha vida. Venha também aqui à frente. Nós vamos orar juntos aqui. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça trouxe o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Trouxe o som que salva o pecado.
eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sim, Deus. Sim, Deus, nós entendemos o que a cruz proveu para nós. Nós entendemos o que Jesus pagou por nós naquela cruz. Sim, Senhor. Sim, Senhor, aqui no teu altar estão homens e mulheres decididos a vencer a si mesmos. Homens e mulheres como Davi, que outrora foram roubados, que outrora fizeram escolhas erradas. Homens e mulheres que talvez em algum momento ouviu a voz do homem interior, da sua carne, dos seus desejos. Mas aqui também estão homens e mulheres que ouviram a voz do Senhor. Senhor, homens que não ouviam, mas agora estão ouvindo. Homens e mulheres que não viam, mas agora estão vendo. Homens e mulheres que tomaram uma posição diante da tua palavra, como Davi, Senhor, ao ouvir a palavra por parte de Natan. Homens e mulheres que decidiram, Senhor, a matar o que está morto dentro de si. Homens e mulheres que vieram no altar, Senhor, entregar ao Senhor todo fardo pesado, todo fardo de pecado. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a tua presença na vida desses irmãos e irmãs. Eu gostaria que a igreja começasse a orar e interceder aí no seu lugar. Peça perdão ao Senhor pela sua vida agora. Peça perdão. Davi se desviou por um momento, por estar pensando apenas em si mesmo. Ele se esqueceu das necessidades do reino. Começa a orar aí no seu lugar agora. Peça perdão ao Senhor. Talvez como Davi nós temos sim sido egoístas, temos sido sim estado muito confortável nas nossas próprias necessidades, nas nossas próprias prioridades, e nos esquecemos que somos reis, nos esquecemos que há pessoas sim que nós devemos conduzir a Deus, que há uma nação a ser remida, uma cidade a ser remida, e que nós somos esses homens e mulheres, nós somos os Davis dessa geração. Sim, Deus, sim, Deus, sim, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, sim, por toda ação errada, escolhas erradas. Nos perdoa, Senhor, se muitos de nós temos convivido, acostumado com pecados escondidos, com falhas no nosso caráter. Sim, Deus, nos perdoa hoje, Senhor, com práticas ocultas. Nos perdoa hoje, Senhor. Nós decidimos como Davi, Deus, começar o ano trocando as nossas vestes, tirando toda a roupa suja, Senhor, tirando toda a roupa de lamento, toda a roupa de decepção, de mágoa, de rancor. Sim, Senhor, e nós agora recebemos a graça do Senhor, o teu favor imerecido. Recebemos o teu perdão, Senhor. E como Davi declarou, uma vez perdoado, viveremos como perdoado. Uma vez liberto, viveremos como libertos. Sim, decidimos hoje enterrar tudo que está morto dentro de nós. Decidimos hoje de novo, Senhor, a nos posicionarmos, assim como Davi profético se posicionou naquele momento, assim como aquele homem segundo o coração de Deus se posicionou, perdoado, restaurado, restituído e amigo do Senhor. Assim seja a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu
possa viver. Sua vida Ele entregou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Seja livre. Seja livre. Seja curado. Seja liberto. Restaurado. Restituído. Em nome de Jesus. Aleluia. Não aceite nada mais, nada menos do que essa realidade na sua vida. Viva como curado, liberto, restaurado. Em nome de Jesus. Aleluia.